Oi, gente. Boa noite. Vou esperar as pessoas aparecerem para começarmos a nossa live. Oi, Ana, Raquel, pessoas entrando. Vamos dar uns minutinhos para a galera ir se achegando. E vai me dando retorno, gente. Estão me ouvindo bem? A imagem tá tranquila? Me fala aí. Isso, mais gente entrando, ótimo. Maria, saudades. Olha, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, que legal, gente, isso. Tenham paciência, minha primeira live, ainda pelo Instagram do Dança e Vida, mas vai dar certo. Mais pessoas chegando. Isso, gente. Vou dar mais uns minutinhos para a gente começar a nossa conversa sobre adoração com elementos. Hoje com um amigo nosso, né? Da CIA, nós admiramos muito o Flavinho, mais conhecido como Flavinho de BH, né? Ele também já trabalha com adoração com elementos, então hoje a gente vai ter uma conversa, né? Tentar trazer as nossas vivências em relação a isso, ao uso desses elementos, tá bom? Estou só esperando ele entrar para convidá-lo. E aí a gente dá mais uns minutinhos para todo mundo se conectar aí. De novo vou pedir a paciência. Não sou analfabeta digital, mas também não sou isso tudo. Então, para a primeira live a gente fica tentando se achar. Mas vai dar certo. Para as pessoas que estão entrando aí, essa live vai ficar disponível, né, por 24 horas nos nossos stories do Instagram. E para aqueles que perderem alguma coisa ou que não puderem assistir agora, essa live vai ser salva e enviada para o nosso canal no YouTube, canal da CIA Dança e Vida, tá bom? Fique à vontade para seguir a gente, se inscreve lá no canal. Essa live, tudo que a gente tem feito por aqui, né, todas as conversas, os bate-papos, as aulas, a gente tem jogado direto lá pro YouTube, tá bom? Para ficar disponível para vocês. Deixa eu ver se o Flavinho já chegou. Nosso convidado especialíssimo. Ainda não. Enquanto isso, eu vou falar mais um pouquinho com vocês, né? A gente quis trazer esse tema porque a gente tem visto uma crescente muito grande, né, gente, no uso de elementos. Principalmente o uso de elementos na dança, dentro do nosso contexto cristão. Então, é preciso estudar, entender o que é isso, como funciona, se tem alguns cuidados que a gente deve tomar ao usar, né? Para aqueles que não tiveram contato ainda e têm curiosidade. Então, hoje vai ser um bate-papo bem legal, bem informal. Flavinho entrou agora, nosso convidado, vou chamá-lo. E a gente está aqui para compartilhar um pouquinho das nossas vivências, tá bom? Só um minutinho que eu vou chamar ele. Ele aceitar a conexão. Vai ser bem legal. Tô feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade. Nervosa, mas feliz, gente. Boa noite! Boa noite! Estamos nós dois nervosos! Nervosos, mas felizes, né? Verdade, verdade. Que a gente tem vivido dentro dos nossos ministérios, das nossas vidas ministeriais, né, amigo? Verdade. Falando aqui com a galera que antes de qualquer coisa você é um grande amigo nosso, amigo pessoal da equipe. Então Amém. Amo muito vocês. a gente está muito feliz com essa oportunidade.
né? Amém. Prazer é todo meu. Aqui para compartilhar o que a gente tem vivido, Sim, né? Esse tema que tem crescido, esse uso de elementos, ainda mais no contexto da dança, né? é Mas eu vou verdade. deixar você se apresentar aí um pouquinho, falar um pouquinho de você. Ah, não, vamos lá então, né? Primeiramente, eu estou muito feliz com o convite do Dance e Vida, né? E é um carinho especial. A gente não dá para citar o nome da galera, né? A galera do Dance e Vida é grande, mas eu quero agradecer toda a liderança, todos vocês que compõem o corpo de bailarinos, enfim, toda a diretoria do grupo. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Eu agradeço a Deus sempre pelas oportunidades, né? Que com os anos a gente vai recebendo novos amigos, né? Alguns entram na nossa história e outros passam, alguns ficam. E o Senhor vai nos presenteando ao longo do tempo, né? E que bom que o Senhor tem levantado equipes como Dança e Vida para que a glória dele, para que a presença dele continue sendo manifestada aí em todos os lugares. Então vamos lá, né? O meu nome é Flávio, o pessoal me conhece como Flavinho desde pequeno. A criança cresceu, né? A criança já mudou muito, todos, né? Todos os estereotipos que eu tinha já mudei bastante. Mas então permaneceu esse nome aí carinhoso que o pessoal deu pra gente. Trabalho com dança vai fazer 24 anos esse ano, já tem bastante tempo. Comecei menino, eu tinha 10 anos de idade. Comecei na Nossa, igreja local. Então, assim, e até brinco, né, gente, que às vezes tem muita essa coisa, eu tenho 10, eu tenho 15, eu tenho 5, eu tenho um ano. O mais importante é a gente ser adorador, o mais importante é a gente ser achado, né, conforme a vontade de Deus, porque os anos, a diferença que gera de um para outro é somente a experiência, é somente as pedradas, é somente os nãos que a gente teve ou os sims. Mas eu agradeço o Senhor por esses longos anos, Thalita, porque a gente vai crescendo, vai criando maturidade, vai aprendendo um pouco mais e vai entendendo, porque agora nós vivemos uma geração diferente, né? Da de 10, 15, 20, 30 anos atrás. Então, que bom que a gente está nessa geração e podendo continuar declarando o poder do Evangelho nessa geração. Eu sou um dos líderes da Regar, faço parte do conselho, trabalho com dança, como eu disse a vocês, nesses longos mais de 20 anos aí. Atualmente eu sou membro da Igreja Batista de Lagoinha, sou liderado pela pastora Keila Barros e pela pastora Isabel Coimbra, faço parte do DNA juntamente com a minha esposa Fiamma. A minha esposa Fiamma também dança, assim como a Thalita e o José Guilherme, é um casal que tem ministrado aí uma essa querida, unção, Fiana. né? Ela mandou um abração para vocês. Então, nós estamos aí nessa correria toda e só um resuminho, né? Porque senão a gente vai contando história aqui e não para. E o nosso assunto de hoje rende bastante. Rende, rende, rende. Gente, eu vou fazer o seguinte: ao longo da live, eu vou desabilitar aqui os comentários, tá? Senão vão ficar todos no rosto do Flavinho. Mas já que eu vou habilitar de novo para ver o que vocês estão falando, se tem alguma pergunta, se vocês querem fazer algum comentário, tá bom? Então, eu vou desativar aqui para a gente começar, porque o nosso assunto rende. Se deixar, ficamos aqui, ó, 3 horas, pelo menos. Verdade, E verdade. gostamos de falar, né, Flavinho? E muito! Junta mineira e carioca, né? É bastante Pois é, unção. gente. É um problema. Então, Ai, vamos glória a Deus. isso. A gente está aqui Vamos. para compartilhar nossas vivências, né, amigo? Uhum, Conta um isso. pouquinho como você começou a trabalhar com elementos. Tá. Há bastante tempo atrás, né? Como eu disse para vocês, hoje eu tô, né, junto Coimbra e de alguma maneira eu me espelhei muito naquilo que o próprio Diante do Trono, através da dança, sempre carregou, né? Essas figuras que a gente tem lá do nosso passado, talvez eram poucas, e uma das referências que a gente tinha, né? Hoje nós temos milhares, nós temos o Dança e Vida, nós temos o Flavinho, enfim. Era a Bel e as meninas e toda aquela companhia, e assim, quando eu comecei a sentir e ver tudo aquilo, eu achei muito maravilhoso. Mas não foi de imediato que eu comecei a utilizar. Eu já tinha uma ciência de que tinha que ter uma direção para cada coisa, né? Tinha que ter um entendimento para cada coisa. Então, primeiro eu busquei entender, porque eu não entendia. Até então eu entendia a dança, e depois eu comecei a ver muitos elementos cênicos dentro do processo. Eu falei, pai, o que é isso? Que negócio diferente. E aí eu comecei a estudar sobre cada instrumento, cada elemento, entender o significado, entender sobre as cores, aquela coisa toda. Então, assim, eu posso te dizer que eu tinha por volta de 14 para 15 anos, ou seja, já lá vai seus 20 anos atrás. Então já tem uns 20 anos que a gente trabalha com. Agora, com relação à utilização para venda, aí tem um tempo menor, a gente tem menos tempo, mas eu comecei já tem mais ou menos 20 anos. A gente começou com os tecidos,
com os véus, com os mantos. Naquela época ainda não se utilizava tanto, não estou dizendo que não tinha, mas não se utilizava tanto bandeiras, mas era pouco. Ou era aquelas bandeiras mais simples, né? Que a gente usava lá com cabo de vassoura, enfim. A gente usava Haste de mais. madeira. É bem legal, cara, lembrar desse passado é muito legal. Mas já tem então uns 20 anos, vamos dizer assim, que a gente utiliza. Sim, sim, realmente. Isabel Coimbra, Diante do Trono, eu acho, eu vou falar por mim, né? Também são Sim, minha referência dentro da questão da dança e dos aham. elementos associados à dança, né? Sim, Na época, então, né, que a gente só conhecia comprando DVD. Tem só comprando estoque, DVD. e a gente esperava virar o ano para saber o que viria Aham. de novo, o que elas iriam fazer, Isso, né? Naquela isso. época, até tinham alguns véus, mas usavam muito Bíblia, vasos, né? Isso, os elementos. Uhum. Mas a vida vai andando, as inovações vão chegando, e aí começaram a surgir as bandeiras, né? Os leques, por Os exemplo, leques. Sim, desculpa. bambolês, né? Uhum. Isso é o primeiro contato com o elemento mesmo, assim, que o Flavinho, nossa, tô aqui, tem um elemento, vou encostar, vou tentar entender como é que é, como isso funciona. Você sabe dizer mais ou menos quando foi? O primeiro elemento, independente de qual seja? Independente, aquele que você teve a primeira oportunidade de experimentar. Tá, então o primeiro elemento que eu utilizei foram os véus de 4, 5 ou 6 metros, que a gente utilizava muito para fazer como se fosse um lançamento deles para o alto, né? A gente lançava e puxava fazendo alguma representação, né? De rio, de algo descendo, uma unção. Então foi em torno de 15 para 16 anos. Então já tem bastante tempo também. Então a gente usou muito tempo, por muitos anos, esses véus. A gente fazia também corrimões pelo palco ou pelo altar. A gente fazia figuras como cruz naquela época já. E, enfim, a gente fazia manifestações com os tecidos. Então a gente usava mais. Eu comecei primeiro com o manto. A bandeira foi vindo ali, de repente, com meus 20 anos. Né? Ainda assim, gente, o problema é que eu sou um pouquinho velho, né? Mas assim, E nada. é, as bandeiras a gente começou a utilizar um pouquinho depois. E aí veio a onda também das hastes flexíveis há pouco tempo, que aí o pessoal começou a entender que era legal, que era diferente, a flexibilidade, enfim. Mas o meu primeiro elemento foi por volta de 15 anos de idade, que justamente foi os mantos. Não eram os mantos individuais para cada pessoa, são aqueles mais compridos, que a gente fazia em par, ou então lançando para cima, né? Podia ser individual. Então foram esses os Sim, primeiros sim. elementos que eu utilizei. Na sequência veio Bíblia, veio, aí, igual você falou, vasos, enfim, e outros, né? E outros, muitos outros. Muitos Eu já outros. venho de. Não tem tanta diferença de idade, mas eu já venho de uma geração mais recente. Eu, por Sim. exemplo, o primeiro contato com o elemento foi em 2015, né? Olha. Eu até Uau. então via, né? Minha equipe já tinha utilizado dentro da igreja esses véus, esses tecidos grandes, de 6 metros, Uau. né? Mas experimentar sozinha, eu fui fazer isso lá para 2015, junto com a Regar, quando a gente começou os evangelismos para as Olimpíadas, 2014, Ah, que 2015. bênção. Uma das ações da Regar era Shalom. Nós Lembro. caminhávamos em retos com aquelas bandeiras altas, bem altas, Sim, de 30. E aí ali eu lembro. comecei a ter um contato com outras culturas, a gente confeccionava as bandeiras, e aí o Que interesse bênção. apareceu. Nossa, E logo Thalita, que bênção. Que bênção. E aí, amigo, dentro dessa Nossa. nossa vivência, Sim. qual a importância que você vê dos elementos assim na adoração, dentro do nosso contexto Hum. já mais voltado para a dança? Tá, então vamos lá falar sobre isso, né? Acho que é até título para uma live só desse assuntozinho, dessa pergunta. Eu entendo que existe uma importância não somente do elemento. Acho que eu vou falar primeiro do adorador, né? O adorador é aquele que se postura, é aquele que cria culto a Deus. Existem várias definições para adorador. Aí eu vou pegar essa linhagem, então, a linhagem daquele que presta culto a alguém. No caso, vamos dizer a Deus, ao nosso Senhor. Então, é mais uma postura minha de adorador para com o significado que eu quero desenvolver através da linguagem da dança,
para com a expectativa da igreja, ou de um espetáculo, ou de um público. Então eu preciso primeiro entender o meu público, eu preciso entender a cultura daquele público. Então, se a gente for falar do ambiente igreja, a gente precisa entender a cultura deles. Então, eles estão preparados para ver? Eles já estão acostumados com os elementos? Eles já sabem o significado que você daria ou dar para as cores? Tem alguma passagem bíblica que esclareça um pouco melhor esse significado para eles? Então, é uma construção de uma ideia. Então, acho que o elemento ele entra através de mim, do Flávio, do adorador, que se posiciona, que conhece a palavra, que vive a palavra e que leva para o altar essa figura da Bíblia, essa mensagem, essa linguagem da Bíblia, e a arte é a ferramenta. E aí dentro da ferramenta da arte nós vamos ter outras ferramentas, né? Eu posso trabalhar com martelo, mas eu preciso do prego. Então eu sou a dança e eu preciso do elemento em algum momento, não é em todos os momentos. Então vai ser específico. Então o coreógrafo, o cenógrafo, o iluminador, ele faz parte desse processo também. Porque aí, às vezes, eu tenho muito no meu coração, eu vou colocar um elemento agora. Mas aí a cenografia entende que não era bom colocar um elemento. Então é uma construção de ideias, é um estudo que tem que ser feito. Porque eu acho que muitas das pessoas nessa moda, Thalita, que a gente tem visto por aí, vão pela onda e pela modinha do que se tem que fazer. Porque o Dança e Vida está fazendo, todo mundo vai fazer. Não, o Dança e Vida nos inspira, ele é uma bênção, mas eu preciso entender que Deus ele quer falar conosco dessa maneira agora. O Dança e Vida me inspirou, então eu preciso entender de Deus se é para usar ou não o elemento naquela hora. Então, existe sim uma importância do elemento na adoração, mas com entendimento. Então, eu preciso ter entendimento do que e para que estou fazendo. E se a cultura da minha igreja está preparada. Então, por exemplo, eu tive os primeiros contatos com os elementos, igual você perguntou, mas eu já não inseri de cara na igreja. Eu fui sentindo, eu fui vivendo, o grupo foi percebendo, o grupo foi entendendo, porque na hora das dúvidas todo mundo da equipe sabia responder. Na sequência, nós apresentamos ao nosso pastor a possibilidade. Ele entendeu, a igreja vai entender. Tenho certeza que quando a nossa liderança entende o processo, a igreja também entende. E era legal porque no final das ministrações o pastor sempre falava, gente, olha, o significado desse véu aqui era esse. O simbolismo que o grupo de dança quis trazer é aquele. Então, é um assunto que a gente pode preparar uma live só disso, mas o caminho é esse, sabe, gente? O caminho é esse, vamos lá. Vê se eu expliquei, Thalita. Falar muitas coisas dentro dessa resposta. Realmente, a gente tem que entender primeiro que o elemento, ele está ali para compor alguma coisa, né? Sim, sim. Ele não existe porque ele existe, né? Ele não está ali largado por qualquer motivo. Ele também quer comunicar algo. E se a gente já começou a comunicar algo com o nosso corpo, esse elemento vai ser extensão dessa comunicação. Com então, certeza. Ele tem um propósito. A gente acaba Sim, a gente acaba percebendo também, Thalita, que hoje na linguagem dos nossos cultos, ou até mesmo de ambientes que não sejam culto, né? Um evangelismo numa praça, ou um espetáculo do seu grupo, da sua companhia, é importante a gente entender que tem muitas pessoas, né? A maioria, eu, por exemplo, nós somos muito visuais, e tem gente visual, e que ela precisa de ver para entender o processo, e que nem sempre a explanação da palavra, né, dita, né, falada, vai ser fácil o entendimento. Então aí vem a nossa ideia de trazer não só a figura da dança, mas a figura de alguns elementos, e não é tudo que precisa de elemento, porque muitas das vezes a música por si só já fala. Muitas das outras vezes, a coreografia por si só já fala, a composição coreográfica já arrebenta o negócio. Depois ainda vem o figurino, aí tem a maquiagem, tem muita coisa, né? Mas enfim, quando há um casamento perfeito de todo esse desenho, aí a linguagem ela é muito mais coloquial e ela é muito mais entendível. Então eu creio que existem muitas pessoas que têm necessidade, sim, dos elementos diante dos olhos para entendimento. E aí cabe a nós ter essa percepção. Física, eu vou falar que é física porque aí vem o estudo, vem o conhecimento, a leitura de bons livros, a experiência de ver outros grupos e também espiritual de discernimento para que, se você como profeta entende que o Espírito está te dizendo, olha, entre com a bandeira, faça esse procedimento, legal, sabe? Eu já estou entrando em outro assunto aqui, mas é porque eu tô me movendo. Vou até beber água para ficar calado, vai, Thalita. Mas é uma verdade, né? A gente tem que pensar, eu acredito, antes do elemento, na pessoa. Sim. Né? Porque o elemento não é ele que vai carregar um mover, não é ele que vai carregar
cristão sozinho, não é ele que Verdade, vai comunicar sozinho, né? verdade. Então, tem que pensar nessa identidade aqui, do adorador. Isso é Do muito adorador. importante. E o Muito. adorador que não está debaixo da direção de Deus, ele não vai comunicar algo que venha de Deus. Ele vai comunicar Verdade. algo dele mesmo. Pessoal. Então, o Uhum. que está na mão dele vai comunicar algo dele mesmo, e não da parte de Isso. Deus. Isso. Né? Tem. Então, acho que o fundamental é pensar primeiro nesse alinhamento nosso com Deus, com o Espírito, Uhum. em associação, e aí eu vou entrar já no outro ponto. Muito importante que Vai você lá. falou. O entendimento Sim. da igreja. Eu, por exemplo, a equipe Dança e Vida é formada por pessoas de várias igrejas. A minha é Aham. muito tradicional, é uma batista, a primeira batista. Sim. Quando começou a febre dos elementos. Gente, eu falo febre, não me entendam mal. É quando o Sim, negócio com certeza. explodiu, ficou mais Uhum. nítido, palpável para Uhum. todo mundo. Porque até então não Concordo. era. Né? Concordo. Quando isso tudo aconteceu, nós ficamos muito reticentes. A gente achava bonito, a gente Aham. entendia, né? Mas falou assim: não, não vamos comprar nada. Não, por quê? Por que não? Mas está todo mundo dizendo, não, não vamos, a gente não tem uma direção para isso, né? A gente Verdade. tem que ter uma direção para comprar, a gente tem que aprender a usar, tem um caminho Aham. para fazer. E aí a gente Sim. pensou no nosso contexto. Poxa, a nossa igreja é super tradicional, estamos num Uhum. processo de trazer a dança como parte do culto, como espontâneo. Uhum. Se minha igreja já tem um pouco de dificuldade com isso, eu vou jogar muita informação em cima da minha igreja. Muita informação. E a gente tem que ter esse cuidado, porque o elemento ele pode ajudar muito ou ele pode Uhum. atrapalhar completamente. Totalmente. Concordo. Né? Pode trazer a mensagem oposta Uhum. ao que a gente está fazendo. E se a gente não tem conhecimento daquilo para embasar, para conversar com o pastor, com o irmão que ficou com dúvida, já aconteceu da gente ministrar e no final da ministração o irmão vir perguntar, ou ver a gente ensaiar alguma coisa, a gente chegando para ti, mas o que é isso? O que vocês estão fazendo? Que cor é essa? Uhum. O que significa? Né? E a gente aqui, amigo, a gente conversa Ah, muito com a equipe do seguinte, nós precisamos entender que a gente sim. não tem que brigar com a igreja. São processos. Verdade. A gente É. tem que introduzir tudo aos poucos. Aos Né? poucos. O seminarista, o pastor, o diácono, quando ele está num seminário, não existe uma matéria, gente, chamada arte. Não, Nada devia ter, né? facilitaria muito a nossa vida. Muito, muito. Né? Não Então, o tem. nosso papel enquanto adorador dentro da arte é buscar Aham. esse conhecimento dentro da Bíblia, para quando Sim. surgir alguma discussão, algum questionamento, você fala assim, olha, mas aqui na Bíblia diz isso, né? Nós entendemos dessa forma. Olha, mas a Sim. Bíblia fala, né? Deus vai lá, ele descreve a roupa do sacerdote, então a roupa tem uma importância. Não, e É. quando ele descreve, ele fala o tipo de pedra, o tipo de tecido, o tipo de cor. Então, essa cor simboliza tal coisa. Ah, é a cor que Sim. está na bandeira ou no leque. Então, essa cor simboliza tal coisa. Ah, mas um Sim. elemento? Como assim? O que vocês estão fazendo? A Bíblia nos dá referências, por exemplo, de bandeira, que está nessa geração, né? Aham. Por exemplo, as 12 tribos, elas, quando armavam seu acampamento, colocavam uma bandeira na frente. Sim, tinha uma Porque a bandeira bandeira. limita um espaço. Aquele Delimita espaço ali era espaço. do Senhor. Traz uma identidade. Olha como Identidade isso do é. povo. Uhum. Verdade. Imagina a Engraçado que gente a tribo de Judá. Sim, não, ó, falar. você vê, você está falando das tribos, a tribo de Judá ela tinha essa importância porque ela carregava essa veia artística, né? Bezalel, quando foi ali destacado na palavra, a Bíblia fala que ele foi liberado algo sobre ele, sobre toda aquela tribo, porque não era só uma identidade de arte, é todo tipo de arte. Então a gente, não é que eu estou puxando sardinha para dança, mas se a Bíblia fala de todo tipo, do Criador, eu tenho certeza que historicamente a dança estava lá, porque a dança já está historicamente há milhares e milhares. Então, a dança, a pintura e outros tipos de artes que a gente vê, né? A gente sabe que estava ali inserido. Então, há um entendimento, sim, para isso. Então,
Eu acho legal quando você fala que bom que se tivesse nos seminários, né? Uma parte do período que falasse sobre arte. E aí entender a história da arte na Bíblia, a história da arte dentro da cultura e da sociedade, porque como a gente estava até conversando mais cedo, existe uma importância de eu, Flávio, de nós brasileiros entendermos a cultura do nosso país, a cultura do nosso estado, né? Por exemplo, nós estamos falando agora Rio e Minas. Então são culturas próximas, mas diferentes na alimentação, no Sim. dia a dia, na rotina, na linguagem. Até as nossas gírias são diferentes. Então tem gíria do mineiro que você vai estar aí no Rio e vai rir de mim. E tem gíria do mineiro que eu vou ouvir de você e vou me ofender. Então a gente precisa entender as culturas, as rotinas. E aí entra a cor, né, Thalita? Que é importante que, por exemplo, se a gente for para um país externo, a gente precisa entender que a gente tem que conhecer a cultura de lá, porque aí eu chego lá com um pano vermelho e de repente o pano vermelho tem um significado totalmente oposto ou fora do contexto do que eu entendo aqui como Brasil e Flávio. Não, mas é o poder do sangue de Jesus. Aí chega lá no Egito e não é. A Isabel Coimbra, por exemplo, contando um testemunho bem rápido para você continuar, ela passou por uma situação dessa numa das viagens que ela fez à Turquia, com um projeto chamado Dança na Mochila, aonde ela praticamente foi presa, porque ela estava dançando com um tecido vermelho, não podia se usar o vermelho. O vermelho ele era considerado como se fosse um xingamento naquele país. Então ela Nossa. precisou ser presa, ser orientada. Graças a Deus o Espírito Santo liberou ela lá daquela prisão, porque ela não chegou a ficar, né, nas grades, mas eles pegaram ela mesmo para levar, enfim. E aí, no fim das contas, ela precisou pegar um outro tipo de tecido, uma cor um pouco mais fria, que as cores quentes lá não eram bem-vindas, e aí ela teve que continuar o projeto dela de maneira diferente. Ou seja, não que ela não estudou, eu creio que ela estudou, mas tem coisas que a gente precisa ir a fundo e entender que a gente tem que entender cada cultura, cada lugar. Enfim, o que você está falando é muito importante. Você imagina, a gente dentro do Brasil, que é um país enorme, eu saio do Sudeste, vou Aham. para o Norte, já tem choque cultural. Imagine um outro Muito. país, não é Uhum. mesmo? Então, Sim. assim, olha como é importante a gente entender todo esse significado, ter todo esse Sim. estudo, porque numa Sim. situação como essa, por Uhum. exemplo, ela poderia estar contra o testemunho cristão. A gente tem que se preocupar com isso, né? Enquanto Temos. adoradores, enquanto pessoas que levantam suas bandeiras, quando a gente fala que é cristão, e às vezes, né, por um equívoco, por não Aham. saber, gente, isso é normal, a gente nunca vai saber de tudo. Mas a gente carrega o testemunho cristão, o nome de Deus. Carrega. Uhum. Precisamos saber o que estamos fazendo. E às vezes Sim, isso abre portas pra gente. eu acredito nisso também. O Verdade. Alan, meu líder, ele estava conversando com a gente, acho que no sábado, né? Ah, Um dia a nossa igreja uma vez falou, a gente leva anos para construir algo, uma reputação, ter algo sólido. Um erro sim. nosso basta para tudo isso ruir. Aí a gente tem que voltar lá do zero. Do zero. Zero, e assim, eu brinco que é menos zero, né, gente? Não é nem zero. Não é muito sério esse papel de desenvolvimento. É muito Muito sério. real. E muitas vezes a gente Uhum. briga com as nossas igrejas sem Sim. necessidade. Eles querem entender. Porque nós temos um nível de liberdade, de entendimento diferente deles. Eles querem entender aquilo. Se Isso. a gente não tiver disponível e não tiver conhecimento, a gente perece por falta de Uhum. conhecimento. Sim, com certeza. A Bíblia já dizia isso. E outra coisa, a gente acaba, Thalita, que em algum momento, a maior parte das equipes de arte do Brasil, elas se fecham no seu mundinho, né? Que às vezes nem sempre é tão aberto, é mais restrito. As informações são fechadas. A liderança, não sei, né? A liderança, os liderados, né, se confundem em alguns momentos, até mesmo dentro do próprio grupo, né? Nós temos pessoas que não entendem o significado das coisas dentro da equipe, porque às vezes não presta Hum, atenção na direção que está sendo dada, não ouve, falta no ensaio, enfim. A gente precisa ter esse entendimento a partir das equipes para que a igreja possa se aculturar e entender os processos, né? E não é tudo que está na moda que eu levo para dentro da igreja. Então eu preciso entender, discernir se é para a minha equipe, se é para a minha igreja.
Ou colocar os processos com etapas, não, etapa um, etapa 2, etapa 3. Então, não ficar chateado se na sua igreja não te deixa usar bandeiras, usar elementos. Não fique chateado. Adore na sua casa. Você gosta de um elemento? Vai usar na sua casa, vai adorar na sua casa, vai fazer evangelismo com a Regal, com alguém, e você vai entender que ali vai ser o momento de você se despertar para aquele elemento. Até que você consiga levar essa cultura, o que o Espírito Santo permita, que a sua igreja local, de repente, receba. Porque às vezes, Thalita, eu recebo muita ligação de pessoas que falam assim, ai, Flavinho, eu queria tanto, né, a flag, enfim, mas eu não posso porque meu pastor não me autoriza. Eu falei assim, então vai orar, fica tranquila, que na hora certa vai acontecer. Vai colocando no coração do seu pastor, vai explicando para ele o significado, vai buscando entendimento, né? Enfim, vai Isso. treinando em casa, né? Porque muita gente compra, adquire os elementos, não treina, só leva no dia da apresentação e aí é aquilo que você falou, né? Estraga o processo. Mas vamos lá, Thalita. E assim, estraga em todos os níveis, a nível de entendimento, Todos. estraga o material Aham. e prejudica com isso tudo, porque Sim. a gente até tem formas de utilizar, né? Gente, aqui a gente não vai falar muito da prática, porque a gente ainda não está com uma estrutura nem nada, mas a gente precisa experimentar também, né? As coisas. Às vezes a Uhum. gente vê no outro, é fácil, é tranquilo, vou lá e vou fazer, e o negócio não é tão tranquilo, né? E o Verdade. negócio não é tão fácil. E é um investimento que você faz para a sua equipe, você deposita a sua esperança ali, toda a sua expectativa ali, e Sim. simplesmente não é. Ainda não é o tempo, não era para usar daquela forma, né? Uhum. Tomar cuidado com a nossa Verdade. identidade e como equipe, né? Vou pincelar esses pontos para chegarmos no próximo assunto, porque a Sim. gente conversando aqui mais cedo, né? A gente tem Sim. percebido um desentendimento muito grande. A gente vai muito pela empolgação, né? Não é Verdade. errado, né? Também me empolgo muito com muitas coisas, né? Eu também, também. Tem um arsenal de bandeiras na minha casa, mas não é. Eu sou uma apaixonada por bandeiras, já falo logo, né? Ainda demorei a encostar em uma, porque eu não tinha direção para aquilo, né? Sim. É necessário, né? A gente teve uma outra situação na minha igreja, por exemplo, que a gente usou bandeiras de várias cores, né? Depois que Deus autorizou, a gente comprou, Aham. começou. Uma irmã veio perguntar a gente se aquilo era apologia gay. Porque a gente estava usando várias cores, né? E Sim, nem tinha sim. as cores da bandeira gay, que são as cores do arco-íris, tá, gente? Que Arco-íris é a vem de aliança de Deus. Deus com o homem, né? Aham. É o diabo que deturpou isso para uma outra coisa, tá? Mas o Com arco-íris ainda é certeza. santo. É E aí, irmão, santo. tato, talvez para falar, e Sim. saber se a gente está fazendo apologia. E aí a gente se olhou e falou assim: vamos responder no amor, na santidade, sem pegar, Uhum. ai, tô ofendido. Não, né? E o nosso pastor estava presente, deu um respaldo assim Glória a enorme. Deus. E Glória a isso Deus. não é para me vangloriar, mas é sinal de Aham. que tivemos um processo, né? Uhum. Chamamos o pastor para fazer parte desse processo, porque a gente quer Amém. aceitação, mas não quer o caminho, né? É. O E o caminho é caminho, às difícil, ele vezes, é difícil. difícil. É com dor, né, Thalita? É com dor, a gente toma paulada no meio do caminho, mas a paulada faz a gente crescer. Eu acho que uma coisa interessante que eu ia falar com você, Thalita, e até para todas as equipes que estão nos vendo e que vão nos assistir depois, que a gente precisa entender também, aí os figurinistas entram na cena, ou aquele que cuida, né, da parte de figurino nos ministérios, que a gente precisa fazer um bom casamento, né, entre o figurino, a maquiagem, entender a iluminação local da igreja, o ambiente que a gente dança nele, independente se é um ambiente apropriado ou não, a gente vai se adaptando aos ambientes. A gente precisa entender que eu vou usar uma bandeira vermelha e a roupa é X. Então, tem hora que fica parecendo um carnaval, tem hora que lembra de alguma maneira o arco-íris, e a gente precisa ter esse entendimento, porque tem hora que a gente também passa uma mensagem que não é a que a gente quer passar, mas a igreja entendeu diferente. Então, é todo um processo, igual você falou, é um processo, gera dor. Eu caio hoje, eu levanto amanhã. Eu já errei bastante, eu já fiz coisa que
que não estava dentro do processo, principalmente nessa questão de cor. Eu estava lá com a roupa azul e uma bandeira não sei o quê. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Quando eu que sou uma pessoa que não gosta de me ver muito no vídeo, então eu evitava ver. Mas quando eu comecei a ver a figura do Flávio no vídeo, eu falei, meu pai, peraí, deixa eu trocar meu guarda-roupa. Já troquei meu guarda-roupa milhões de vezes e falei, Espírito Santo, por favor, me ajuda nesse processo. E outra coisa engraçada que eu não contei enquanto você falava das bandeiras, que você ama muito bandeira, eu também amo muito a bandeira e alguns elementos, enfim. E aí você fala assim, Flavinho, quantas bandeiras que você tem? Você que é proprietário da Criador Flags. Se você me perguntar, você vai rir, eu não tenho nenhuma. Porque eu abençoo os irmãos, eu libero, eu não tenho nenhuma, não tenho, de verdade. Se você perguntar assim, você tem uma queridinha? Tenho várias queridinhas, mas eu sou tão ligado com o que o Espírito Santo me pede, que tem situações que a gente abençoa. Tem igrejas que eu vou que eles não têm condição, às vezes, de nos ofertar com um lanche, e eu vou lá e libero uma bandeira, abençoo a vida deles, aí você vê a equipe toda chorando, orando por nós no final, porque era algo que eles oraram, que eles buscaram, e aí eu só dou porque eu sei que eles estão entendendo o porquê de usar aquele elemento, porque às vezes eles oraram tanto e não tinham condições de investir. Então é uma coisa engraçada que muita gente me pergunta, você deve ter uma coleção das bandeiras. Cara, eu fico louco, porque tem bandeira que a gente já criou, que a gente fez, que eu queria ter e eu não tenho, porque eu já liberei, porque eu aprendi, sabe, Thalita? Acho que era algo que eu tinha dificuldade. Hoje eu desapeguei. Porque eu falo assim, na hora que a gente quiser fazer uma pra mim, a Fiamma faz, eu faço, né? Até que eu não sei fazer muita coisa, não, a Fiamma faz mais. A gente faz a bandeira e aí eu já vou explicar pro povo aqui que quem faz não sou eu. Algumas coisas eu crio, né? Mas aí é ela que coloca na prática. Enfim, eu posso fazer durante todo o processo que a gente estiver ali trabalhando com isso, mas eu comecei a me desapegar um pouco de muitas coisas. Então, assim, é engraçado, porque eu sempre sou perguntado, você tem muita bandeira? Eu falei, não tenho. Mas pode continuar, Thalita. Desculpa, é só para descontrair um pouquinho. Não, pode falar, fica à vontade. Mas Glória isso a também Deus. acontece com a gente, porque às vezes encontra um vídeo da gente dançando com bandeira, aí sempre alguém que pergunta, né? Quantas você tem? Thalita não tem nenhuma. Nem... Minha equipe tem, é um acervo da minha equipe, que é para servir a Amém. minha igreja, em outros lugares em que a gente Sim. vai. Já tivemos direção de dar bandeiras, a gente ia Glória a Deus. comprar por pouco tempo, aquela Aham. coisa de equipe, né, Flavinha? Junta Sim. dinheiro, ai meu Deus, o que a gente vai fazer? Nananã. Juntamos o Aham. dinheiro e aí o Alan teve a direção de dar uma das bandeiras. E Glória a quando vem de Deus. dentro, não tem conclusão, não tem aquele apego, Não. ai, meu Deus, mas a gente trabalhou tanto. Não, era Sim. para ser liberada, abençoar a vida de uma pessoa, como nossas vidas Verdade. foram tantas vezes de outras formas, né? Sim, sim. Isso é Dando o que se parte do princípio recebe. cristão. Uhum. A gente tem Verdade. que semear também na vida do Tem, outro. tem. Tem que semear, sim, Isso é verdade. muito, É reino. Eu creio nisso. né? Amém. Então, já que você puxou o assunto, vou emendar. Você Vai, falou que vai. você cria e a Aham. Fiamma geralmente confecciona mesmo, tem essa parte mais prática. Conta um pouquinho desse processo aí de produção. Tá, vou até corrigir um pouquinho. Eu crio, mas ela também cria. Eu crio, por exemplo, assim, as imagens que forem específicas de algum ministério, porque aí, por exemplo, alguém nos procura e fala, Flavinho, porque eu trabalho, além das bandeiras tingidas, a gente trabalha com algumas personalizadas, que são as bandeiras impressas, né? A gente vai imprimir, por exemplo, a logomarca do Dança e Vida numa bandeira branca. A gente faz isso também. Então a gente vai fazer um trabalho de impressão. Quando ele não é uma figura já existente, por exemplo, uma logomarca, uma cruz, aí às vezes o grupo vem assim, a gente teve uma visão, Y, da água caindo do céu e encontrando com não sei o quê. E aí eu peço o grupo para me explicar melhor o que foi que Deus falou, aonde entra o contexto, para que eu possa entender todo esse processo e tentar aplicar numa arte digital. Então a gente faz uma arte digital e a gente imprime na bandeira e, enfim, faz todo o processo da costura e envia para o cliente. Então, o processo ele começa quando as nossas bandeiras que a gente foi desenvolvendo. Claro que eu tenho inspirações assim de vários grupos. Eu tenho o pessoal do Caleg to Flag lá do Canadá. Eu tenho o Dre, que é lá dos Estados Unidos. Eu tenho a Daniela Origuela, que é do Zoe Acessórios, que é assim, né, uma bênção de Deus. Pessoal da Betel.
que a gente acompanha. Eu tenho um pessoal da Austrália também, que eu não vou conseguir soletrar o nome, que é muito difícil, que a gente também se inspira, né? A gente tem muitos grupos que já trabalhavam com isso, que a gente já se inspirava neles por causa da questão da dança, e de alguma maneira os acessórios também foram vindo com o tempo. Então a gente já se inspira. Se inspirar é olhar, é ver o que está acontecendo, é ver cores novas, é buscar essas cores, mas a gente procura não copiar ninguém, a gente procura fazer trabalhos personalizados. Muitos clientes falam assim, eu tenho essa bandeira de fulano. Aí eu falo, então procura fulano, porque é importante que ele, né, passe para você a visão dele de como que é o processo. Independente de valores, né, acho que é importante a gente honrar os irmãos nesse sentido. O sol está aí para todos, mas a gente precisa respeitar a linguagem de cada grupo, né? De cada empresa também. Então a gente tem muito esse respeito. Então quando a gente vai criar é legal porque aí é uma experiência assim. Deus começa alguns processos em mim, sejam eles através de versículos, de entendimento, do visual, do campo visual, ou também diretamente com a Fiamma, que é minha esposa, que tem a gente tem a equipe na confecção que faz as costuras, mas ela que está à frente. Então, tem alguns processos que é assim, por exemplo, a gente tem uma bandeira que foi a Brasil Fogo pelas Nações, que é uma bandeira do Brasil com uma extensão de um fogo. A Fiamma, para poder fazer ela, ficou 4 horas de joelho orando, chorando, e Deus falando com ela, e foi um negócio muito louco, e eu não estava presente. Eu só passei para ela que eu queria que a gente tivesse uma bandeira com fogo, que era muito solicitada essa questão, e aí teve um versículo que eu citei para ela, e ela falou assim, amor, eu vou orar e vou deixar Deus trabalhar comigo. Então ela ficou ali 4 horas, quando eu vi o joelho da menina estava inchado, enfim. Tem uma outra que foi um processo que ela chama sacrifício de cruz, que a Fiamma viu assim, eu sei que muitas pessoas talvez não gostam de usar essas nomenclaturas, mas a Fiamma viu literalmente 2 presenças angelicais, como se fossem anjos ali no nosso ateliê de costura, tecendo a mão sobre o tecido enquanto ela costurava. Então, quando ela foi orar e falar, Deus, o que está acontecendo? O Espírito Santo começou a falar assim, é hora de se arrepender, é hora de confessar pecados. A Fiamma começou a orar, começou a declarar isso diante de Deus. E aí Deus falou com ela só, isso aqui faz parte do meu processo de sacrifício de cruz. E aí ela viu gotas de sangue na bandeira. E aí a bandeira se tornou sacrifício de cruz por isso, porque ela tem uma base vermelha e a outra base branca, ela tem salpicado de sangue. É o poder do sangue de Jesus aspergindo sobre a terra. Eu achei legal, a gente se move também pelo profético, a gente não gosta de ser religioso nesse sentido, a gente entende e aceita o que vem do Espírito, vem direcionado por Deus, mas a gente é muito cauteloso, sabe, Thalita? E muito temeroso nesse sentido. Porque começou uma onda agora, Thalita, que você vai perceber com o tempo, que é a bata profética, a bandeira profética, tem unção sobre o elemento. E aí eu fico preocupadíssimo com isso, porque se o profeta não sou eu, né, eu preciso ser o profeta, eu preciso ser o cara que profetiza. A bandeira é só a extensão, a bandeira é só o complemento do que eu sou. Então, e ela vai figurar comigo e com o elemento coreográfico, com o ambiente, enfim. Então eu tenho muito medo, porque já tem gente vendendo uma bata profética, ungida e profética. E não tem nada de profético, gente. O profético pode ser a imagem que você... É um simbolismo profético. Beleza, eu concordo. Simbolismo profético. Mas a bata em si não salva, não cura, não transforma, não muda pessoas. Porque se fizesse isso... Eu ia botar uma bata profética para eu ficar magrinho, modelo, ó. Você tá entendendo? Que é assunto que a gente vai... Comecei a ficar brava, amiga. Mas é verdade. Você já me deu aí vários ganchos ótimos, né? Porque, gente, isso é muito sério. A gente tá caindo em religiosidade. Demais. A gente tá criando religiosidade, né? Demais. A gente santificando algumas coisas e dando um poder às coisas que eu não sei de onde vem. Isso também me preocupa, porque é um sinal de que a pessoa não está procurando, não está entendendo. Ela porque tá às vezes para uma coisa pela moda, ou porque a gente quer esconder algo, se esconder. Né? E olha como a questão do elemento, né, não é algo simples. Você deu um exemplo agora, sua esposa ficou horas ajoelhada, orando, teve um direcionamento. Então, aquele elemento ele já vem com o simbolismo, ele já vem com uma mensagem. Já vem com a mensagem. E vai comunicar a alguém, e esse alguém vai se sentir impulsionado a tê-lo e liberar aquilo ali na vida de outra pessoa.
Uhum. Por isso, Thalita, que eu e você, como profeta, precisamos ser profetas independente de elementos e figurinos. Então, se somos, aonde formos, com ou sem elemento, a glória de Deus, a manifestação do Senhor, ela vai vir sobre nós. E, consequentemente, vai Amém. ser liberada sobre a igreja. Eu com o elemento na mão ou não. O elemento, ele é lindo, ele entra dentro do contexto do belo, né, na arte. Mas, Do gente, eu não estou dizendo que você visual. não deva ter a bandeira, não deva usar a bandeira, não é isso, né? Mas eu quero que você entenda que tem um processo. É igual a Thalita falou, às vezes vai gerar dor esse processo, mas é necessário. De repente, você vai usar a sua bandeira, a sua primeira bandeira, daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. Mas use na hora certa, na hora de Deus para sua vida, e para a igreja, e para o público, enfim. Isso é muito importante, porque Muito. a gente cria, além de religiosidade com elemento, que eu tenho Aham. visto assim, nas minhas vivências, parece que a gente cria categorias. A bandeira de haste de madeira tem um peso 1. A Um, bandeira de seda tem peso 2. Você usa de dois. seda tingida, meu Deus, o negócio acontece. Não, não é nela. Não é no valor que Não. você paga. Nada disso. É você. O canal é você. Você. Pode ser a bandeira, pode ser a Bíblia, pode ser o vaso, e pode não ser nada. Pode ser Uhum. só você. E às vezes pode ser Sim. você ajoelhado e sem dançar. Porque o Verdade. Espírito direcionou a ficar parado. E dentro desse Sim. parado, da sua obediência, ele vai te usar. Verdade. E como a Thalita falou, gente, não é só. A gente está citando muito a bandeira aqui, mas ela acabou de explicar. Nós temos, olha, então, aqui tomar cuidado com outros elementos. Os vasos, os cajados, bambolês, guarda-chuva, sombrinha, enfim. Qualquer elemento cênico que você leva para a cena, é importante que você tenha esse entendimento, essa prática, faça antes, 2, 3, 4, 5 ensaios antes da apresentação, coloque ali dentro do processo do ensaio, verifica, olha 1, 2, 3 vezes, às vezes não vai ser bom colocar, às vezes vai ser bom. Então, muita coisinha, né, Thalita? Muito detalhezinho, mas a gente tem que estar atento, porque é uma frase que eu já falei semana passada numa live e vou repetir ela hoje, né? A excelência, ela glorifica a Deus e ela inspira os homens. E quantas Amém. coreografias são lindas e limpas só pelo fato de serem coreografias bem trabalhadas e bem introduzidas. Quantas coreografias são lindas porque existe a introdução dos elementos, né, em algumas situações. E, gente, não, pelo amor de Deus, não vai em onda de grupinho da internet, não vai em onda de grupinho famoso que você olha para lá ou para cá. Famoso não leva ninguém para o céu, o que leva você para o céu é Jesus e a dependência do Espírito Santo. Então, pelo amor de Deus, pode se inspirar nas redes sociais. Tem muita equipe boa? Tem muito material legal? Tem. Mas tem muita coisa que é oba-oba. Por favor, não é porque um grupo é famoso, que ele tem milhões de seguidores, que você tem que seguir e fazer igual, porque tá na moda fazer. Não, faça o que Deus pediu para você fazer. Thalita, eu tomo muito esse cuidado sempre. Eu não gosto de andar em onda, eu me inspiro demais. Por exemplo, o Dança e Vida, naquela cena do DVD, eu posso entregar só um spoilerzinho. A cena do milho, cara. Várias cenas, mas vou falar do milho. Aquele ali, cada milho que cai, cada milho que vocês trabalham ali no palco. Gente, ó, tem que adquirir o DVD do Dança e Vida. Não sei, sabe? Parece que cada milho vai, pá, assim, ó, vai entrando em mim e vai, sabe, me moldando, me melhorando, me fazendo ser semente novamente, me fazendo brotar, renascer de novo, sabe? É muito forte, é muito forte. Então, olha, eu não vou falar mais não, porque você vai ter que comprar o DVD do Dança e Vida oferta, e nesse DVD você vai ter o entendimento do pouquinho que eu tô falando aqui. Então, faça com entendimento, faça com graça. E olha pra você ver, pra mim foi inovador o que vocês fizeram. Vocês colocaram um elemento que é diferente de qualquer tipo de elemento, que Que a seria dor né, a peneira, né? A peneira, é quase raro você ver coisa. uma peneira num contexto coreográfico, e aí o milho, e aí vocês removem o milho, é muito lindo, é muito profético, parabéns para quem criou. Pronto. Olha, foi o processo de criação mais. Assim, a gente já tinha um roteiro inicial, oferta. Vou falar um Sim, pouquinho, porque assim, não pelo Dança e Vida, mas a oferta realmente tem muitos elementos, né? bastante. Diferentes, Uhum. inclusive. Diferentes.
já tinha um roteiro, ele foi Aham. estreado em 2005, primeira oferta, e Sim. aí nós remontamos, né? E ficamos muito relutantes em usar elementos, né? Porque a dança mexe com o visual, com o belo. Muito. Como isso se relaciona com tudo que a gente está falando? Às Uhum. vezes a gente se encanta tanto com algo que está ali embelezando que o negócio perde o sentido, perde o propósito. A gente fica quase enfeitiçado Fica. pelo objeto, pelo elemento. E aí, assim, o Deus da nossa vida vira ele. É. A mensagem que você queria comunicar, ela não vai ser comunicada. Então, o direcionamento de Deus, ele ajuda muito nisso, né? A composição do figurino, da maquiagem, do cenário, tudo isso vai compondo. E aí a gente ficou muito relutante. E Uhum. aí, não, vamos montar, vamos orar. A gente ficou um ano, né, elaborando, nananã, e aí Deus foi dando as coisas. E aí a gente pegou, gente, os elementos mais loucos do universo. Vou dar spoiler, Aham. mas vocês só vão entender no DVD. A gente de 1,5 m e de 3 metros. A gente Sim. usa paraquedas, a gente usa peneira, a gente usa milho, a gente usa lanterna. Aquelas coisas Meu que não tem Deus. nada a ver, não estavam nem na moda. Que nem tem moda. Quem vai Sim. usar peneira, gente? Verdade. Morou ensaiando com aquela peneira. E aí, estudava, né, eu falei, né, da experimentação. Porque quando você associa a dança, eu tenho que parar, olhar, o que que é isso aqui? O que que Deus quer que Uhum. eu faça? O que que dá para eu fazer com isso daqui? E aí, no milho, por exemplo, a gente teve um direcionamento de dançar em cima do milho, E né? dói, viu, gente? Dói o pé. Dói, joelho sangra, fica roxo. Mas, assim, foi um direcionamento tão forte. E no primeiro ensaio que a gente fez foi um mover tão grande. Não Aleluia. por ser o dança vida, mas porque a gente Uau. estava debaixo de algo que Deus tinha liberado. Sim. Gente, a dor passa, a gente ri, não é fingindo, é de alegria mesmo. Glória a Que o negócio Deus. contagia a gente, né? A palavra de Deus contagia a gente e a gente libera ela. Verdade. E aí, dentro dessa composição, a gente liberou uma coreografia semana passada, veio com o peso da tua glória. Sim. Assisti. A gente parou, a gente olhou o original e não estava sentindo que era aquilo. O que que a gente vai fazer? Porque o peso da glória pode ser pesado para uns, pode ser leve para outros. A gente não Aham. sabe como é. E aí, a Camila, a Uli e o Guilherme são os nossos coreógrafos. A gente falou assim: Sim. vamos tentar inserir um elemento e fazer esse contraste na coreografia, né? De Uhum. algo que é pesado e ao mesmo tempo é leve. É Então leve. tem um Aham. toque contemporâneo pesado e um momento que a gente entra com bandeira. E Sim. a gente parou e falou assim: o que a gente vai fazer com a bandeira, gente? Como assim, bandeira? Tem certeza que é a bandeira? E ora, ora, ora. Até que Deus deu uma visão com a bandeira. Glória a Deus. E aí, assim, algumas pessoas brincam, né? Mas onde eu acho essa bandeira? Eu, gente, essa Sim. bandeira veio Aham. debaixo de uma visão, uma direção específica pra gente usar naquele momento. Parece maluquice, gente, não é não. Não é não. Né? A gente brinca entre a gente que a gente tem um ciúme, um cuidado maior com essa bandeira, mas porque ela tem uma direção, ela tem uma visão ali, ela tem um fundamento, ela tem um propósito, não mais que os outros elementos, mas todos eles Sim. têm. Eles têm Sim. sozinhos, desde a sua confecção, e eles têm Sim. no momento que a gente vai aplicar. Porque às Com vezes Deus vai certeza. usar um elemento azul que vai ser um mar agitado, uma tempestade. Uhum. Às vezes, aquele mesmo elemento azul, Deus vai pedir para você simbolizar o Espírito Santo. Verdade. Como que eu faço isso? Orando, gente. Orando, clamando, buscando. Buscando e buscando muito. Não tem o que fazer, né? Verdade. E honrar. Por exemplo, você, sua esposa, que Amém. sacrificam, que Amém. recebem uma palavra de Deus para fazer. Ou mesmo quando Sim. tem encomenda de alguém, escuta, dá ali, sabe, entrega o seu ouvido para entender o que está acontecendo, como Deus quer Sim. abençoar aquela equipe, né? As horas de trabalho, os joelhos roxos. Muita gente fala Verdade. assim, "Ah, mas elemento é caro, né?"
Gente, é um investimento para o reino, É certo? pro reino. Eu acho que se Deus te deu a direção, ele vai te dar a provisão Concordo, para ficar com aquilo, sabe? concordo. Porque Deus também não quer qualquer coisa da gente. Ele sabe a Uhum. nossa realidade e ele vai Sim, pedir dentro da nossa realidade. da E nossa se não, realidade. ele vai prover. Vai E prover, eu dessa forma, creio. ele também honra a pessoa que está confeccionando. O tecido tem Uhum. um valor, a haste tem um valor, a guirlanda tem um valor, a Sim. fita tem um valor, a máquina de costura consome luz. As tintas, Mas, passagem, a às vezes, pesquisa. isso aí tudo para confeccionar um elemento parece tão pequenininho, a pessoa leva 7 dias ali só para você. Sim, Então, a gente tem que aprender também a cultura da honra. da honra. E é o que é Porque, mais assim, difícil hoje, né, Thalita? comprar reclamando, gente, melhor então Comprar. nem adquirir, né? Porque Uhum, você acaba uhum. liberando algo ruim para a vida da pessoa. E aí eu conheço Verdade. pessoas que são assim, então eu vou fazer. Amém. Se Deus te deu a direção, se você sabe esse trabalho e Ele quer que você faça para a sua equipe ou para Aham. outra, amém, Sim, sabe? Deus também sim, amém. abençoe. Também Mas se abençoa. você está fazendo isso por rebeldia, porque você quer aquela ali, mas não tem dinheiro, então isso é a mesma coisa que você pegar com as suas próprias mãos o que Deus quer fazer por você. Não, Você é, sai eu da. falo que eu não discordo de você não, Thalita. Eu sei que tem muita equipe que faz, que prefere fazer, até nos procuram para poder pegar algumas dicas, aquelas que a gente sabe que a gente pode passar, a gente passa. Tem alguns conteúdos na internet também, que alguns eu até não indico, acho um pouco perigoso, porque entra por uma linha totalmente fora de um contexto, mas enfim. Mas acaba que na hora que você vai colocar no papel, fica muito próximo das bandeiras que a gente tem de valores mais simples, por exemplo. Então, às vezes, é o que você falou, vira uma coisa assim, vou chamar de serviço porco, né? Desculpa, tá, gente, a expressão, mas é isso, vira uma coisa assim, uma mesquinharia. E nosso Deus não é um Deus mesquinho. Então, às vezes você pode fazer, faça com excelência, se Deus te deu esse dom, essa criatividade, vai lá, porque tem muitos artesãos que sabem fazer e fazem bem feito. Mas se você não tem esse entendimento, não consegue fazer, não faça besteira, porque tem gente que fala assim, Flavinho, eu gastei dinheiro com pano, eu comprei isso, eu comprei aquilo, eu gastei com cola, manchei o tecido, e aqui eu não vou conseguir fazer, você tem uma bandeira pronta aí para poder eu dançar amanhã? Aí eu falo, pra quê que foi fazer? Por que que já não orou e já não falou assim, olha, divide pra mim, a gente tem, né? Divide pra mim, não sei o quê e tal, faz a mais simples, mas faça tudo também com entendimento. Não faz a mais simples porque ela é simples, faz a mais simples porque é ela que tem que ser utilizada, né? Enfim, é complicado. Vou deixar você falando porque é complicado. Eu vou fazer o seguinte: nossa live Ah, daqui a 3 minutinhos vai cair, né? Vou ativar uau! agora os comentários. Passa rápido os Rápido! comentários para a gente ver o que a galera tá falando, Vai lá, tá? gente. E, assim, eu vou roubar o Flavinho mais um pouquinho, mais uns 10, 20 minutinhos. A gente vai Pode, encerrar um pouco pode. e vamos encerrar esse assunto, porque, como eu falei, a gente fica aqui 3 horas brincando, tá, É gente? verdade, é verdade. Vamos ver aqui. Vamos ver, Thalita, analfabeto digital, tentando, né, gente? Ah, já tá aberto aí o pessoal que tá entrando aí. Deus abençoe vocês que estão Isso. participando. Daiane, Camila, José Guilherme, pessoal do Dança e Vida, um forte abraço para vocês. Pessoal do Brasil todo aí, beijão, beijão. Gente, façam perguntas aí pra Thalita, pra mim, e a gente vai responder Ai, gente, vocês. pergunta, comentário, a gente tá aqui. Fala se vocês gostaram, bota joinha, dá um glória a Deus. O que vocês discordam? Tem gente pedindo para recomeçar, tem gente pedindo para a live não cair, tem gente falando que foi diferente que a gente falou, tem gente falando, Amém, deixa eu ver aqui, que foi benção. Amém, gente. A gente orou muito para amém. isso, estudou É muito, verdade, oramos bastante. Ai, bastante, que bom, gente. mas Obrigado. estamos felizes. Guga deu um A gente, joinha, Guga tá ó, aí. legal, Daiane, Beta, Gabi, Muito esclarecedor. Obrigada, Camila, que bom. obrigado. A gente fica feliz. Então, vou fazer o Amém. seguinte: vou Vamos lá. encerrar essa, antes que ela caia. Ok. Já vou começar uma outra para a gente finalizar o assunto. Pode ser? Pode, Tá bom, pode. gente? Vamos lá. Vou encerrar aqui. Voltando.
voltando, esperando vocês voltarem com a gente. Ah, Flavinho já entrou, já vou chamar você enquanto as pessoas vão entrando aqui. Gente, relembrando, a gente está aqui num bate-papo, trocando nossas vivências sobre esse tema que chama tanta atenção, tem acontecido tanto. Para você que não conseguiu assistir a primeira live e precisa encerrar essa por algum motivo, ficará salva aqui nos nossos stories, 24 horas. Vai direto para o canal do YouTube do Dance Vida. Então se inscreve lá, Cia Dance Vida, e esse material vai ficar disponível para vocês. Tá? Amém. Que bom. Prazer enorme, estou muito feliz. Eu também estou muito feliz. Quero mais lives com o Dance Vida desse Vamos. assunto. Né? A gente sabe que tem muita coisa. Vou fazer uma Mida, Thalita, nós dois bem bravos, hein, gente? Bem bravo, soltando os cachorros nesses grupinhos de dança aí que tá dando trabalho, chamando a atenção desse pessoal aí que tá brincando de oba-oba. Brincadeira à parte, tá, gente? Eu e a Thalita, nós somos um amor. Mas se o Espírito Santo pedir para nós darmos uma palavra que seja daquele jeito, a gente está preparado, hein? Verdade. E a gente faz isso com muito amor, porque a gente também é educado. Sim, tá? a gente tem. Verdade. A gente é criado por tanta gente, né? Além das nossas igrejas locais, temos muitos amigos pastores, gente. Então vocês imaginam a nossa vida. Tá? Mas é no amor. Gente, que foi apanhando que a gente aprendeu a crescer, hein? A gente é verdade, a gente amadureceu. Apanhando assim, gente, eu não quero levantar uma cultura de palmada, de bater, não é disso não. Apanhar no sentido figurado. Então foi aprendendo com as dificuldades, com os nãos, que nós nos criamos, né? E nós crescemos e nos tornamos melhores e deixamos de ser meninos. E hoje a gente está aqui podendo falar um pouquinho mais sobre essa situação dos elementos na adoração, justamente para poder te nortear. Né? Não estamos aqui para liberar nada eclesiástico como pastores de vocês, como líderes de vocês, mas não, para trazer um norte daquilo que a gente já tem experiência, tanto Dance Vida que roda o Brasil todo, quanto eu também que roda o Brasil, nós que de alguma maneira já estivemos fora também aqui do nosso país, então a gente precisa nortear vocês, passar um pouquinho do nosso legado, da nossa experiência. Uma coisa que Deus me falou, Thalita, que eu não posso prender a mim mais. Os anos nos trazem experiências e um legado que os céus liberou sobre nós. Então não é meu, não é sobre mim, não é sobre o que o Flávio sabe fazer, mas é sobre Cristo. Então Cristo é minha esperança da glória. Então eu libero essa esperança na vida do outro, eu libero essa graça na vida do outro. Então há uma unção sobre a minha vida, sim, mas agora eu quero que essa unção seja liberada nas gerações presentes, nas gerações atuais, e que a glória de Deus se manifeste e que as pessoas sejam 10 vezes melhores do que eu. Que elas errem menos do que eu, que sejam 10 vezes melhores do que eu. Então, eu creio que a gente está aqui para liberar um legado, nortear as pessoas. Deus abençoe os grupos que estão aí na internet, sejam eles bênçãos, sejam eles que estão fora do eixo, que o Senhor possa colocá-los no eixo, que eles sejam bênção e que eles façam com entendimento a partir de hoje também, em nome de Jesus. Já liberamos a palavra aí. É verdade. A gente libera isso assim de todo o coração, como pessoas que estão aprendendo. A gente vai aprender até Jesus voltar, gente. É assim, dia após dia. E a gente entendeu que não pode reter o que o Senhor tem dado pra gente. Né? Somos corpo, somos reino, a gente tem que compartilhar, a gente tem que se ajudar. E dentro disso tudo, infelizmente, a gente também não pode ser negligente com coisas que a gente vê que não condizem com a palavra, né? Porque senão tudo recai sobre nós. Mas a gente tem que fazer isso primeiro por amor à vida daquela outra pessoa, né? Porque Deus ama todos nós. E a gente também pode errar, a gente erra muito. A gente erra muito, gente. Mas estamos dispostos a aprender e a consertar, né? Se consertar. Verdade. Amiga, eu vou fazer o seguinte. Tem uma pergunta aqui da Camila. Que bom. Eu vou fazer essa pergunta dela. Ó, tem mais gente aqui comentando. Não tem... Vamos lá, vou tentar dar conta disso tudo. Tá. Gente, eu vou fazer assim, eu vou começar com a da Camila, porque ela tá meio dentro do que a gente tá falando. Sim. Tá? E aí depois eu vou linkar com outro assunto e a gente continua. Flavinho, você me fala se você tiver que
Dá atenção à sua esposa, fazer alguma coisa, senão vai Não, render daqui a esse... pouco eu tenho reunião com todas as regiões da Regar. Na verdade, já está acontecendo, mas Menino, eu estou sabendo, estamos faltando. Mas é é, para daqui a pouco. Mas os líderes já estão cientes. Eu falei que eu ia ficar um pouquinho a mais com você se caso a gente precisasse. Eles estão, daí era ok. Então, eu não vou estender muito, não. Eu Mas vou pode ficar pedir à para o vontade. meu assessor de mídia, gente, meu marido está aqui do meu lado, já está me ajudando com o meu telefone. Vou pedir para o meu assessor printar as perguntas que a gente não conseguir responder. E aí a Sim. gente pode elaborar uma outra live para responder essas perguntas. Tá Não, com bom? Para eu certeza. Sim, claro. não segurar muito o Flavinho. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a pergunta da Camila e entrar num Pode. outro ponto que a gente acha muito essencial conversar hoje com vocês. E aí, meu querido esposo já está aqui printando os comentários e as perguntas do meu lado. É uma Para a benção, Zé gente Guilherme. próxima. Amém. Ó, ela perguntou assim: se tem como a gente falar um pouco sobre Sim. como os líderes podem deliberar sobre quem vai usar os elementos, né? Como ele pode ajudar a equipe a entender a importância de se fazer tudo na hora certa. Entendi. Vamos Entendeu? lá. Talvez eu vou tentar responder da maneira que eu entendi. Eu Tá. acredito que dentro de uma equipe hoje não é todo mundo que tenha que dançar ou que se manifestar com um elemento. Porque até dentro desse contexto da equipe a gente precisa entender que alguns são figurados para as bases, né? Enfim, é complicado porque aí o coreógrafo é que vai pensar melhor do que eu estou falando, mas vai entender um pouco. Tem pessoas específicas que têm uma habilidade melhor com os punhos, com os braços, com a movimentação, com o próprio ambiente, porque senão você começa a dar bandeirada na cara dos outros, você começa a quebrar, né, as coisas fora do espaço ali, enfim. Então a gente precisa deliberar sobre algumas pessoas específicas para que elas possam trabalhar com aqueles elementos. E claro, a equipe toda tem que treinar, a equipe toda tem que estar preparada, porque se houver uma necessidade de troca de composição de bailarinos, de dançarinos, a gente precisa entender que hoje eu estou à frente ministrando com a bandeira, mas amanhã aconteceu alguma coisa e por um acaso a Thalita tem que estar. Então a gente precisa todo mundo ter o conhecimento básico, mas eu como líder posso escolher, eu posso definir quem vai ser aqueles que vão estar introduzindo os elementos, né? Então até numa direção do louvor que a gente costuma chamar de dança livre, ou popularmente conhecido como espontâneo nas igrejas, né? A liderança vai entender que aquela pessoa que tem mais habilidade, ela vai entrar com aqueles elementos, ela vai se manifestar, ela vai interagir com outros ou não, ou só com a igreja, enfim. Eu não sei se eu respondi a Camila, mas o que eu entendi foi nesse processo, né, de deliberar, é de comandar e colocar pessoas específicas com os elementos. Eu vou até ativar os comentários aqui para ver se a gente respondeu. Mas Ok. ó, meu assessor já me deu outra pergunta. Sim, Mas essa questão eu vejo assim, entendo como você. Não sim, é porque eu tenho uma equipe com 20 que os 20 têm que saber manusear um elemento, né? Tem que fazer isso. sim. Aprender eu acho muito importante, porque isso tudo Isso. agrega. Uhum. Agrega a nossa dança, agrega a nossa arte. A gente vai tendo um arcabouço maior para conseguir Sim, comunicar da parte de Deus. Mas sim. não necessariamente todo mundo tem que usar, né? Isso Não, tem a ver com não. comunidade, isso Uhum. tem a ver com prática, porque mesmo a Sim, pessoa que não é muito boa, se praticar, ela vai ficar boa, né? Tudo é praticável. sim, com Mas por que eu certeza. falo isso? Até vou fazer um merchan. O livro da Ah, Regar, vai. a nossa amiga Dani, né, ela escreveu um capítulo, também tá aqui, ó, do meu lado, minha cola, Ah, a estação que propaga o som e o movimento das cores. Muito poético esse isso. capítulo. Muito bom. E ele fala um pouco sobre a questão de elementos. E ela Sim. levantou um ponto aqui muito, muito legal, né? Uhum. Eu e Guilherme Uhum. corrigiu o livro, então a gente ia pegando as coisinhas antes Que de vocês. bom. Ela Que fala bom. assim: a gente tem que pensar no seguinte: qual elemento Deus quer que você Aham. use? Qual Sim. elemento se identifica com você? É como se ele realmente acompanhasse a nossa personalidade, né? Verdade. Os alimentos que a gente ama, mas não tem Sim. habilidade, a gente não tem afinidade.
Tem outros que a gente tem. Uhum. Tem outros que na marra a gente aprende a mexer. Mas a gente não tem afinidade nenhuma, a gente se sente perdido. A gente, na verdade, se sente até pior usando o elemento do que Verdade. sem ele. A gente não tem proximidade, né? E Sim. o papel do líder, eu acredito, é o de orientar, Uhum. de perceber que isso não é para a equipe toda, que tem gente que não está se sentindo bem com isso, tem gente que não quer, né? Às vezes não quer porque não entende. Como eu vou pedir para uma pessoa ministrar com elemento se ela mesma não entende aquilo, se ela não Uhum. concorda? Ela não concorda, gente. Sim. A gente está forçando a pessoa a fazer aquilo, né? É papel do líder, sim, entender o Sim. direcionamento de Deus, o ambiente. Não é que se resuma a ele. Vou Uhum. deixar esse ponto claro, Flavinho. Porque Pode, se pode. a gente, dentro da equipe, tira a nossa responsabilidade. Sim, A gente tem que crescer também, a gente tem que buscar também. Mas o sim. líder é aquela pessoa escolhida para estar naquele lugar, né? Para estar ali, é a nossa pessoa de referência. Então, ele, muitas vezes, pela maturidade, ele já tem uma Uhum. percepção muito mais rápida, muito mais aflorada Sim, do ambiente, concordo. né? E vai trazer esse direcionamento, né? Isso eu concordo, e eu creio, Thalita, que o líder ele é a pessoa exata para essa questão mesmo de percepção de quem e como, né, utilizar aqueles elementos. Então eu concordo, é igual eu te falei, né, no início, é importante que todos se apropriem do conhecimento. O conhecimento não é ruim. E até entendo e concordo com você que em muitas equipes a qual eu já liderei, eu tinha pessoas que odiavam usar elementos. E eu tinha que aprender a respeitar aquilo, mesmo que eu inserisse nele a oportunidade de conhecimento. Ele conhecia o elemento, nos ensaios ele aprendia, ele fazia, mas ele fala, Flávio, olha, eu prefiro estar em outro processo que não seja o elemento, eu não me sinto confortável. E tem muitos que usam até o elemento como forma de amuleto, né? Para se esconder. Você até falou isso na outra live, para se esconder. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Até quando você vai se esconder, né? Hoje, talvez para você se iniciar na dança no louvor, talvez você se aproprie de um elemento para te ajudar ali na primeira, segunda ministração. Agora, a partir da terceira, vamos começar a utilizar outras formas, né? Usar aí outras Uhum. técnicas, o contemporâneo, a dança livre, enfim, e começar a traduzir os processos para um processo mais intimista de relacionamento e de não se esconder atrás de nada, né? É um processo eterno de busca de excelência e sair Sim, da zona de conforto, gente. total. Quando o negócio tá bom, tá tranquilo, você não tem nenhum temor por fazer aquilo, ó, muda, pergunta o que que Deus quer, porque ele vai te levar para algum outro lugar, né? E Verdade, saber verdade. respeitar as pessoas, gente. Não adianta impor, senão a gente cria resistência. A pessoa toma ódio do negócio, sabe? Sim. Uhum. Ó, tem uma Concordo. outra pergunta aqui. Vamos lá. Na verdade, eu tenho um comentário e uma pergunta. Vou fazer o Sim, comentário primeiro da Beta Carlinda. Eu acho que eu sim. falei certo, né? Ela está compartilhando aqui que ela já sentiu de Deus de não usar no culto, né? Não sentir de Deus usar no culto. Mas as meninas da equipe dela insistiram e ela acabou cedendo, né? Pensa numa coisa estranha que ficou. Nunca mais faço para agradar as pessoas. Entra no que a gente está falando, né? Porque a gente tem que primeiro atender o coração do Pai, o coração de Sim, Deus, né? sim. E aí, através disso, ele vai ministrar na vida das pessoas. E fica estranho mesmo, a gente se sente mal. Eu já me Muito senti mal. mal. Quando a gente sai da direção de Deus, na verdade, parece que nada flui. E quantas equipes frustradas, né, Thalita? Porque a gente precisa prestar muita atenção também, abrindo um parêntese aqui rápido, gente, para uma questão. Muitas das vezes no louvor livre ou no espontâneo, como muitas igrejas chamam, a gente tem que ter a percepção, aí eu falo para os líderes ou para aqueles que ficam responsáveis pelas escalas naquele dia, de entender o tempo de fazer o que naquele louvor, naquela música, naquele momento específico, para não ser o achismo, né? Ah, eu acho que agora tem que ser uma bandeira, eu acho que agora tem que ser um vaso, eu acho que agora tem que entrar 10 cajados. Então a gente toma muito cuidado com esse achismo. Se não for direção de Deus, não faça. Uhum. Não exponham as pessoas, não exponha a sua equipe, não exponha o próprio processo de Deus ali durante o período do louvor.
Tome esse cuidado. Nem sempre vai ir. Tem hora que o líder vai falar assim, olha, não é para ir ninguém lá para frente. Vai um só, vai dois. Não tem hora, vai gente, vamos entrar todo mundo com os elementos, porque vai haver uma manifestação. Eu já vi equipes passando vergonha com direções que não eram de Deus. E a gente não pode ter esse medo, a gente precisa falar, dizer não. A gente tem que parar de ser omisso dentro do processo que a gente tem de conhecimento e entendimento, parar com essa omissão e declarar assim, olha, não vai fazer isso porque não é momento de fazer. E declarar também sobre algumas pessoas, a gente vai botar mais o joelho no chão e orar para realmente ser de Deus, porque o achismo do que é de Deus ou do que é do Espírito é um trem que eu tenho medo hoje, de verdade. Eu tenho muito medo disso. Eu também tenho muito temor. Gente, tem vários comentários e perguntas. Estou salvando tudo, porque vai dar uma outra live, porque eu quero encerrar essa com um assunto que a gente conversou muito, que é essencial. Tem muitos meninos aqui assistindo a live. Uau. E eu escuto muito, então, eu ministro um workshop de adoração com elementos. Os meninos, eles ficam com muito medo, né? Sim. Eles querem conhecer, mas às vezes eles se sentem mais afastados. A nossa realidade, gente, é que a maior parte dos ministérios de dança é composto por mulheres. Temos poucos homens. Temos poucos, inclusive, líderes homens, né? Minha equipe é uma exceção, gente. Né? Exceção de Deus. E é bênção ter a visão do homem e da mulher, o entendimento dos dois. Sim. Então, Flavinho, você como homem, como adorador, alguém que já trabalha com esses elementos, o que você diria para os meninos? Tem algum cuidado que o homem deve ter com o elemento? Ou algo que seja mais feminino? Algo que seja mais masculino? Todos os cuidados necessários a gente tem que ter, principalmente porque nós representamos a figura bíblica de Jesus, né? Do que é a figura de Cristo. Então, representando a figura de Cristo, talvez eu estou indo para uma outra linha de entendimento. Mas eu ainda vou puxar para cá de novo. Eu sou figura de Cristo, represento o sacerdócio do Senhor, represento a figura do homem, né? Essa figura máscula que a gente não por ser, gente, me entendam, por favor, não é o homem machista nem a mulher feminista, é o homem sendo homem. Eu preciso entender a cultura do meu país, do meu estado, vamos voltar nesse assunto de novo. Eu preciso entender a cultura da minha igreja. E entendendo um pouco disso, eu creio que existem elementos que são mais apropriados, eu acredito que essa seja a palavra mais correta, eles são mais apropriados para as mulheres, até pelo seu entendimento, pela questão do seu uso. Talvez na figura da linguagem do nosso país. Então, é mais associado, por exemplo, à figura do leque às mulheres, porque na dança do ventre, se é muito utilizado aqui no Brasil, o leque é através das mulheres. Mas se nós formos usar a figura do leque em outro lugar, pode ser que lá o contexto é utilizado por homens. A Thalita mais cedo estava conversando comigo. E na China, por exemplo, né, Thalita, a figura do homem utiliza-se do leque, né? Enfim, na cultura local deles é prático, mas na cultura local do Brasil talvez não seja tão apropriado o uso do leque. Então, se você quer usar muito algo que se arremeta ou que se assemelhe ao fogo, use um outro elemento. Né, use o elemento do próprio fogo, use o elemento de um tecido, use o elemento de uma bandeira, use uma construção de um fogo ali. Eu já vi até, esses dias eu estava vendo na internet, eu vi um fogo feito de LED, com né, ele fica voando e soltando, um negócio diferente. Então, assim, se utiliza de outras coisas, porque é questão de cultura. Às vezes, não, para mim tá ótimo, o Espírito Santo me mandou. Tá, mas a sua igreja não entende. E aí você vai ser taxado de nomenclaturas que não vão agradar o teu coração como homem. Infelizmente, gente, tem gente que vai me odiar e já tá me odiando há alguns dias que eu tô falando desse assunto. Tem coisa que não convém. Tem coisa que é legal, mas que não convém. Então, se não convém, é melhor que eu não utilize. É melhor que eu utilize outras plataformas. Então, por exemplo, eu já vou falar do leque. Eu não concordo com o homem utilizando o leque durante o processo de dança. Eu não concordo. E não uso. E se eu usei, se alguém fala assim, mas eu te vi usando uma vez. Então, se eu usei, eu não uso mais. Talvez lá no início eu peguei porque eu estava numa igreja, a menina colocou na minha mão e eu fui, meu Deus, o que eu faço? E eu balancei ele. Mas naturalmente, eu não utilizo, eu evito, é de rir mesmo, eu evito utilizar esses tipos de elementos, porque na cultura as pessoas não estão preparadas para recebê-lo. Então, eu prefiro usar outros elementos
que são mais associados ao que o masculino e o feminino poderiam utilizar e que ficam mais claros, porque a nossa linguagem, Thalita, eu creio que através da dança, da linguagem da dança, precisa ser com clareza. E a clareza está dentro dos processos pequenos também, e os elementos também estão dentro dos processos. Então, e tem bandeira também, que eu acho que tem homem também que tem que segurar a onda ali na hora de, não sei, de usar, porque tem bandeira que, dependendo da forma com que aquela bandeira foi construída, o propósito pelo qual ele foi construído, ele não é apropriado para mim. E aí eu não estou falando de cor, tá, gente? Estou falando de significado. Então, se o significado, olha, ele foi feito para a utilização da Thalita, com as meninas para a figura das 10 virgens, enfim. E aí ela tem um significado mais voltado para vocês. Então, para que eu vou utilizar ela, né? E eu não estou falando assim, olha, uma bandeira branca é associada a isso, aquilo. É o desenho, é o simbolismo, é o que está escrito, é o que está desenhado, é o que está tingido, enfim. Eu falo com muita cautela, porque às vezes eu posso ofender alguém, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com alguns elementos. Então, por exemplo, a fita de ginástica rítmica, eu também eu demonstro para as pessoas, mas eu não utilizo dançando durante o processo. Eu acredito que ela é mais apropriada para mulheres. Ah, mas eu já vi um homem dançando. Tá, não sei. Eu acredito. Eu quero deixar você falar um pouquinho, que você tem essa percepção da mulher também. Mas eu tô até com alguns elementos aqui. Eu acredito que não é tão apropriado. Vamos dizer assim. Então eu não dançaria. Você não vai me ver dançando com a fita. A não ser que seja para demonstração, para o meu cliente, no ambiente, no meu stand, enfim. Mas eu não sou fã de algumas coisas pela questão da cultura. Agora, lá fora, é outra história. Sim, vou com você. Assim, já aconteceu de durante os workshops eu ter meninos, né? Sim. E eu sou muito clara no seguinte, eu não impeço ninguém. Quem sou eu na vida? Eu dou orientação. Eu acho que, se a gente fala de workshop, a pessoa está ali porque ela quer aprender alguma coisa a manusear. Claro. Não tem problema nenhum. Já dei leque na mão de homem. Você quer aprender a manusear? Tem curiosidade com esse? Ok. Usar isso numa ministração num curso, aí já fica a seu cargo. Provavelmente ninguém nunca ouviu falar, sabe? Super incentivando, porque então o papel do homem e da mulher, sim. E, meu amigo, dentro pode falar de várias coisas, como por exemplo, mas Deus me deu o direcionamento para isso. Amém. Se Deus te direcionou, mas houve alguma confusão para aquele que está recebendo, vamos repensar? Porque Deus não é um Deus de confusão. E nós não podemos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Não podemos escandalizar o outro. Sim. Quando a gente faz isso, a gente choca o evangelho, a gente vai contra o evangelho. Então, Deus te falou? Amém. Tem certeza? Tenho. Mas o irmãozinho não está recebendo bem. Então o Espírito vai testificar na vida dele. Talvez tenha sido algo que foi muito diferente, ele não soube expressar e ele ficou chocado. Então ele foi e afrontou. Ou pode ser que a voz do Espírito Santo não tenha sido somente a do Espírito Santo, foi a sua também. E isso é difícil de identificar. Muito difícil, Thalita. O leque, por exemplo, eu falo logo, gente, leque, a bandeira tem que tomar um cuidado. Tem. Porque a bandeira ela é extremamente feminina. Né? A fita, que é um elemento de ginástica rítmica, eu considero estritamente feminino. Desde quando eu falo feminino, não é só a estética. É o movimento, a dinâmica do tecido e daquele elemento. As cores, né? Tem que tomar cuidado com o tom de cor, sim. Para homem, para mulher. E a gente pode até explanar isso que você falou, Thalita, porque o que acontece? O problema, às vezes, não está só no elemento em si, está no processo de desenvolvimento dele dentro da dança. E aí é que vem a movimentação, a que já vamos supor, a parte técnica de usar a GR, né? A fita de GR, de ginástica rítmica. A movimentação ela é muito apropriada, é muito feminina, e aí eu vou como homem usar, e tô lá, balangando lá, né? E assim... Então, é um negócio que eu coço a cabeça, que eu tô coçando a cabeça, porque a gente precisa entender mais, culturizar mais as coisas, aprofundar, mas hoje eu digo não. Hoje eu indicaria para um rapaz não utilizar.
esse tipo de elemento. Ele pode usar a fita solta para uma outra coisa, esticar a fita, colocar a mão, enfim, aparecer atrás de braço aberto, com a bandeira na mão, com o manto, mas tomar cuidado com alguns elementos. Por exemplo, assim, eu podia falar assim: ah, Flavinho, você podia estar simplesmente defendendo a causa da venda. Não, gente, eu não vou defender a causa da venda, até porque eu e a Thalita não conversamos muito sobre isso, mas nós surgimos com a Criador Flags, ela ativa como empresa, uma vez que Deus nos pediu, há 1 ano e meio atrás, para largarmos tudo. Eu não falei disso, né, Thalita? Para largarmos Não. tudo, largarmos tudo. Eu larguei minha profissão, eu sou formado em publicidade, eu sou pós-graduado na área, a minha esposa ela é artesã e ela também ela é graduada na área de confeitaria. Então, nós abrimos mão de nossos empregos, de tudo, para vivermos exclusivamente para o reino de Deus. Então, hoje nós somos pastores ministeriais na Lagoinha e somos missionários também. Então, de alguma forma, hoje o ministério nos sustenta. A Criador Flag surgiu nesse processo onde Deus nos deu uma palavra que a gente estava em oração e falou assim: olha, acabou, acabou, não é para mais para voltar para a empresa X ou Y. Eu vou dar uma empresa, eu vou dar um nome, eu vou dar um CNPJ. Eu falei: Deus, como assim? Eu vender? Eu tenho pavor de venda, eu tenho pavor sabe? E aí Deus me colocou nesse processo e as coisas foram fluindo. E hoje Deus nos sustenta, né, na Criador Flags através disso. Então, eu tenho caminhado e buscado por propósitos. Nós queremos andar debaixo de propósito. Que Deus nos deu uma palavra, né, porque a empresa já existe oficialmente há quase 2 anos, né, registrada, mas ela já existe há mais de 7 anos. Naquele processo que eu te expliquei, que a gente acabava fazendo, até não expliquei, perdão, a gente fazia muitas bandeiras e doava para os ministérios. Eu tinha essa condição de abençoar grupos, então na hora que eu ia dar uma oficina eu levava algumas, levava 10, 15, a gente fazia internamente porque eu cuidava de uma equipe de quase 300 bailarinos, então eu fazia muita coisa para o Nossa. próprio grupo, as nossas próprias equipes é que iam difundindo, né? Então a Criador Flags ela surgiu no coração de Deus para um processo ministerial meu e da minha esposa. Então, só resumindo para vocês um pouquinho de como surgiu tudo, né, gente? Então, assim, foi legal porque aí Deus hoje nos sustenta. Nessa pandemia tá tudo parado, mas Deus continua nos sustentando, nos abençoando. Então é só para vocês entenderem que eu faço parte hoje de um propósito. Então, dentro desse propósito, eu estudo, eu estudei, eu busco entender cada tecido, eu busco entender a parte até mesmo da costura, que fica mais com a fiamma, mas eu procuro Vocês entender a linha, investem que tipo de nisso? linha, o tipo de tinta, que não agride o nariz, que não dá alergia, o tipo de haste que a gente vai utilizar para não machucar os irmãos, se ela solta ou não solta Uhum. fibra, se a fibra machuca, enfim, a gente procura todo esse estudo para chegar lá no cliente final, ser bênção na prática da manifestação que ele vai estar fazendo, mas ser bênção também num produto que ele está pagando, né? Então, no produto final, ele Uhum. chega ali na mão do cliente ali, talvez num nível diferente de um outro fornecedor, mas com a qualidade que a gente tem prezado por ela hoje, sabe? Só para vocês entenderem um pouquinho da bagunça da Criador Flags hoje aí. Não, isso é muito importante de você falar, gente. E Amém. assim, se você nessa live foi confrontado de alguma forma, ou Deus te ativou de alguma forma em relação a elementos a estudar, a buscar, a investir, Sim. Flavinho está aí. Eu indico como uma pessoa que tem um direcionamento de Deus, né? Que Amém. não está ali só por Obrigado. comércio, tem uma causa, né? Amém. Sustenta a missão dele e da esposa dele. Glória a Isso tudo, Deus. até para a gente, quanto consumidor, vamos botar aí o lado do consumidor, é importante a gente saber. É Sim, importante a gente buscar, tá? verdade. A gente já está 1 hora e meia falando. E, gente, eu vou te falar, A Thalita avisou que essa eu live ia avisei. demandar 3 horas. Avisou. E eu já vou me comprometer aqui. Eu que tinha medo da live, eu vou ter que marcar outra para responder Vai. perguntas. Ó, e E para você a tá gente buscar ótima, viu? Você tá ótima como condutora de uma boa live. Fez um muito. cenário lindo aí de fundo. Tá com um excelente assessor aí do seu lado, né? Parabéns pro Verdade. assessor. Meu Tá marido, assessor. muito. E assim, até a próxima live, porque eu sei que é um tema que poucas pessoas falam, que é o homem com o acessório. E Sim, olha, isso aí dá uma é senhora pano aula, pra manga. tá? A gente deu hoje uma pincelada, porque eu Sim. sei que muitas pessoas não têm, né, uma orientação. Aham. E a gente sabe que a referência masculina no meio artístico cristão é baixa. Então, né, Muito. Deus, amém, vamos explorar. Caiu. Ih, gente, caiu. Caiu lá.
pro Flavinho. Olha, Grayson tá aqui, mas eu vou encerrar já aqui a live, tá? Vou deixar ele voltar e dar um tchau. Mas, gente, vamos voltar, conversar sobre isso, sim, sobre o homem. E aí, eu já vou deixar aqui para vocês algumas indicações. Infelizmente, não temos muito material, tá? Nessa parte de elementos, de adoração com elementos, não temos. Hoje, o que eu tenho para indicar a vocês é o livro da Regar. Ó, estão vendo? A arte no contexto cristão. Tem um capítulo da Dani falando a respeito dos elementos. Esperamos produzir mais coisas para vocês, estudar mais e produzir para vocês. Vocês conseguem adquirir? Vou tentar chamar o Flavinho aqui de novo. Vocês podem adquirir ele com qualquer facilitador da Regar, tá, gente? Desde Dança e Vida aqui no Sudeste até pessoas em outras regiões, tá bom? É só conversar com a gente. O Flavinho está à disposição. Eu também. Oi, amigo, caiu. Eu vi. Derrubaram a gente. Botando aqui os finalmente para a gente não se estender. Sim. Tá? Já falei um pouquinho que a gente vai voltar nesse tema do homem. Amém. Tá? Indiquei o livro da Regar porque a gente não tem muita literatura na área. Se você tiver algum para indicar, amigo, indica aí pra gente. Ótimo. Se você tem alguma apostila sobre. Ok. Apostila, tem algumas apostilas, sim, na internet. Eu poderia indicar para vocês Milene Costa. Milene Costa, ela tem um material, um conteúdo pequeno sobre adoração com elementos. Nós temos pouco conteúdo, infelizmente. Talvez seja até uma possibilidade da gente estudar, quem sabe, a criação de um livro, de um conteúdo mais vasto nesse assunto de elementos, né? E aí nós temos a Thalita, nós temos o pessoal do Dança e Vida que tem essa experiência, que pode cooperar conosco. Eu tenho alguns livros que... eu tenho um livro da pastora Cida, que eu vou esquecer o nome agora. Eu não sou muito bom de gravar nome. Ih, gente, fugiu. O nome agora. Fugiu da minha cabeça. Eu tenho ele ali, tá ali no meu quarto. Tem o Ele é um Caminhando livro nos Santos dos Santos e o Dá-me Tuas Vestes. Tá, Caminhando no Santos dos Santos, ele fala bastante desse processo de... tem algumas coisas de elementos, de introdução, de figurino. E o outro, qual que é mesmo? Nome? O Dá-me Tuas Vestes tem uma percepção dela em relação à parte de figurino. Tem, de figurino, que tem a ver também, querendo ou não, a gente precisa entender um pouco dessa questão do figurino também, das cores, enfim. Ele é um elemento bom. No da Regar, a gente já tem, né, o capítulo da Dani, você já deve ter falado com o pessoal, que é muito importante. Tem muito pouco conteúdo, viu, Thalita, assim, disponível. E tem muita coisa que eu tenho, que eu sei que eu já consultei, mas que eu não indicaria. Então eu vou me calar para não falar besteira, porque... Não, de verdade, é um conteúdo que eu acho que ele está vazio. Ele não tem um significado, ele está vazio. E aí eu não indicaria. Então eu já li e eu tenho receio de indicar algo que não vai ser bom. Então a gente vai ficar com o da Regar. Pastora Cida Teles aí, se vocês puderem dar uma olhada, vocês vão ter alguma percepçãozinha legal. O da Milene eu indicaria para vocês, Milene Costa, para quem não conhece, ela tá aí no Dança Cristã lá no Facebook, ela tem alguns conteúdos que vale a pena. E se alguém tiver indicação de livro aí, ó, o Grayson falando para eu escrever, quem sabe? Tá vendo? Quem sabe? Vamos ver, né? Ai, meu pai, vou precisar da ajuda da Thalita e do José Guilherme. Estou à disposição para corrigir, editorar, estamos aí. Amém, amém. Então, assim, se alguém tiver alguma dica de livro bom que fale sobre essa questão dos elementos cênicos na arte, coloca aqui. Eu conheço alguns conteúdos da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, que são artigos que estão na internet, no próprio site da UFMG. Então lá são artigos de objetos cênicos na dança que você pode introduzir, utilizar e se apropriar, que são muito legais. Então eu vou ficar por aqui nesse sentido de indicação, porque nós não temos tanto conteúdo como poderíamos, né? Vamos criar alguma coisa. Vamos produzir, gente. Vamos produzir. Esse é o Antes tempo. de te agradecer, eu quero relembrar que as lives ficarão salvas e vocês podem se inscrever no canal do YouTube do Dança e Vida. Elas vão para lá também, vão ficar disponíveis. Fiquem atentos a tudo que a Rede Global de Artes está postando. Gente, indicações de lives, de aulas teóricas, de aulas práticas, devocionais, palavras. Aproveitem esse tempo para buscar excelência, né? Aproveitem esse tempo para aprender mais do Senhor, entender o que Ele quer falar. E uma novidade, hoje
a gente vai liberar, hoje não vou falar hoje, porque a Lana me falou se era hoje. Vamos liberar um vídeo, né, de uma ministração da Uli, uma das nossas coreógrafas e bailarinas de 2018, utilizando bandeiras, para vocês verem mais ou menos a questão de movimentação, né? Foi durante o nosso congresso e foi um momento muito abençoador, que como sempre a gente... Não é mesmo? Então fiquem atentos aí. Flavinho caiu de novo. Gente, Criador Flags, tá bom? Procurem ele se você tem algum interesse. Vou tentar chamar ele de novo para dar tchau. Se você tem algum interesse e abençoe vida de pessoas, tá bom? Esse é o nosso maior papel enquanto igreja. Foi um prazer enorme. Obrigada por ficarem 1h30. Meu Deus do céu, vou parar de falar. Tá? Acho que o Flavinho não vai conseguir voltar para dar um tchau. Não estou conseguindo conectar. Um beijo enorme para vocês. Já vou